Hoje nós vamos falar sobre amizade, hoje o papo é bom. Hoje a gente vai tirar esse mito aí de que é difícil ser amigo do seu companheiro, da sua companheira, que marido e mulher não é para ser amigo. Vamos conversar sobre isso aí hoje, tá bom? Então sejam bem-vindos. Faz muita diferença quando a gente sabe o que que é amizade. Mas hoje eu quero amarrar esse conteúdo com vocês. Essa é a parte mais importante de um relacionamento. Essa é a base de qualquer relacionamento. Vocês lembram quando eu falei do que seu relacionamento precisa para dar certo? Que eu mostrei isso aqui para vocês, ó. Você precisa de andares para poder construir um relacionamento. Eles colocam 7 andares, sendo que os 4 primeiros é a amizade. Então você tem mapas do amor, demonstrar admiração, se virar para o outro e não contra o outro, e perspectiva positiva. São esses os 4 andares da amizade. E sobre eles que nós vamos falar hoje. Eu queria que vocês respondessem uma pergunta para mim. Só para a gente começar, para a gente aquecer aqui com vocês. Se eu fosse perguntar para vocês hoje, quais são as 3 palavras que o seu melhor amigo utilizaria para poder te descrever? Seu melhor amigo, sua melhor amiga, quais são as 3 palavras que o seu melhor amigo ou sua melhor amiga te usariam para te descrever? Agora eu quero o seguinte: quando eu falei quais palavras o seu melhor amigo ou amiga usaria para te descrever, em quem você pensou? Na verdade, a grande pegadinha era essa. Quem foi a pessoa que veio na sua mente quando eu te pedi para pensar no seu melhor amigo ou melhor amiga? Foi o seu parceiro? Foi a sua parceira? Porque, de acordo com os estudos, quanto mais evidência a gente tem disso, mais isso parece uma realidade. Isso já foi controverso, hoje não é mais. A amizade é um dos pilares mais importantes do relacionamento. Então, ser amigo, amigo mesmo, essa pessoa que você pensa quando eu faço essa pergunta, se ela for sua esposa, se ela for o seu esposo, isso é um ótimo sinal. Porque a pessoa mais próxima de nós, realmente, precisa ser essa pessoa que a gente contratou no matrimônio, que a gente fez um contrato de matrimônio, fez votos. É a pessoa que mais convive conosco. Essa é a pessoa que precisa vir na nossa mente quando a gente pensa em amigo. Mas realmente a sensação que eu tenho é que a Luana é minha grande amiga, que é minha grande parceira. Ela era que eu sinto vontade de contar qualquer coisa. A primeira pessoa que me vem na cabeça quando alguma coisa acontece na minha vida é a Luana. Primeiro, quando acontece uma coisa ruim, eu quero contar pra ela. Quando acontece uma coisa boa, eu tenho vontade de contar pra ela. Então, quando me fazem essa pergunta, me vem sempre a memória dela em primeiro lugar. Então, é possível você ter uma cultivação da amizade no seu casamento. É possível você ter algumas atitudes, e hoje eu vou falar 5 dicas para você aumentar essa amizade no relacionamento. Tem várias coisas que você pode fazer. É o primeiro andar da amizade. É você estar com a sensação de estar conhecendo o outro. É você fazer perguntas abertas que levem a você conhecer melhor o mundo íntimo da outra pessoa. Quando você fala assim, por exemplo, seu marido chega do trabalho, aí você fala: "E aí, seu trabalho foi bom hoje?" Qual que vai ser a resposta? Foi. Tudo bem. Ok. Legal. Então, perguntas fechadas vão te dar respostas fechadas. Se você pergunta, por exemplo, qual que foi a melhor parte do seu trabalho hoje? É algo que te dá muito mais elementos para você conhecer como foi o dia dele, do que quando você pergunta se seu trabalho foi bom. E aí, seu trabalho foi bom? Tudo bem? Respostas fechadas, respostas supérfluas, respostas rasas. Se você pergunta qual foi a melhor parte do seu dia hoje, é, que momento, o que você está sentindo aí dentro hoje, como é que você está, como é que está indo o seu principal projeto da sua vida hoje. Ao invés de perguntar, você está bem? Eu tenho essa mania. Às vezes eu olho assim, não tenho certeza se está tudo bem com a Lu, se eu fiz alguma coisa que eu não tô sabendo. Às vezes eu sei também, né? E aí eu olho para ela, amor, tudo bem? Essa pergunta ela é fria, ela é pouca, ela é pequena. Então, não é só fazer perguntas, é saber fazer perguntas. Ó, você não parece bem, o que está acontecendo aí dentro? Que tipo de sentimento está passando aí? Então é bem diferente, entendeu? Você trazer perguntas abertas. Se você tiver perguntas profundas, você terá respostas profundas. Se você tiver perguntas superficiais, você terá respostas superficiais. Se você não fizer pergunta nenhuma, você não vai ter resposta nenhuma. Pronto, aí você não sabe nada do seu parceiro, da sua parceira. Cada uma vive num canto da casa e finge que ninguém se conhece, né? São companheiros de república brigados ainda. Aí, se você quer isso pra você, beleza. Mas o sentimento de amizade tem a ver com você gostar do outro, você conhecer o outro, você
saber o gosto, o desgosto, as estranhezas, as esquisitices um do outro, quais são os sonhos, quais são as esperanças. Então você precisa ter esse aprofundamento de quem é o outro, você ter respeito por quem é essa pessoa, você cultivar admiração e você ter um cuidado muito grande com o que o outro precisa. Você querer realmente, não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, você honrar isso e você trazer isso para dentro de você. Fazer perguntas é uma forma disso acontecer. O que mais? Contar histórias é uma forma de fazer isso acontecer. Quando a gente conta histórias, tem gente que são grandes storytellings. Eu sou apaixonado em contar histórias. Uma das coisas que eu mais amo é quando eu consigo contar uma história, principalmente através de curta-metragem, se for possível, e que eu causo algum tipo de emoção nas pessoas. Então, eu adoro isso. Contar histórias, contar uma história de uma viagem, contar uma história do seu relacionamento, contar uma história da sua vida, contar um pequeno pedaço da história do que fez você pensar daquele jeito. Às vezes, na hora de discutir alguma coisa, não basta você trazer um argumento, talvez basta você precisa contar a história por trás daquilo. Nossa, a primeira vez que meu pai me falou isso, eu lembro que eu tinha tantos anos. Nossa, meu avô me contava essa história. E aí, isso me fez pensar desse jeito. O que você acha? É muito diferente do que você simplesmente chegar com um argumento e bum, soltar a bomba, deixar que a pessoa se vira, isso aqui que é o certo, e você está em lados opostos. Então, uma das formas, fazer perguntas. Outra forma, contar histórias. Contar histórias, transforme os elementos do seu dia a dia em histórias que possam ser contadas. Conte a história, tente trazer elementos em que você consiga criar também as histórias que te dão essa sensação de ser mais próximo daquela pessoa do que de qualquer outra pessoa que você conhece. Essa sensação de unidade, de estar próximo do casal, que é diferente de tudo. Tá? Então, um primeiro ponto, vamos lá, fazer o mapa do amor. Segundo, questão de demonstrar admiração. Para você demonstrar admiração por alguém, você precisa aceitar a influência, nós já falamos. Você precisa descobrir o que te importa no outro, o que você faz disso fantástico, e você ter alguma lembrança que te ajude a trazer isso no dia a dia. Você ter alguma coisa que coloque para o seu dia a dia a lembrança de reparar nas coisas boas, de pegar o outro fazendo alguma coisa certa e de elogiar isso para essa pessoa. A Jaqueline está perguntando, eu sempre pergunto, mas ele sempre chega estressado com o trabalho que não pergunto mais. Se não, já dá briga e a casa cai. Ufa, daí fica difícil ter diálogo. Então, o que está acontecendo? A Jaqueline, ela pergunta do trabalho do marido, mas ele chega com a sensação de estar estressado e não querer conversar sobre aquilo, tá? Beleza. Isso pode ser alguma coisa que pode ser respeitado também. Nossa, não quero conversar sobre o trabalho. Agora é preciso conversar a importância que tem de você saber um pouco sobre a vida do outro, de você ter elementos que não necessariamente ele precisa falar dos problemas, ele pode contar alguma característica que aconteceu, algum caso de um cliente, ele pode contar sobre algo diferente que aconteceu, o aniversário de quem, o que a empresa está pensando, quais são os sonhos dele profissionais. Então, assim, é lógico, ele pode não responder a nada, mas esse é um ataque importante à amizade. É importante que ele saiba disso. Beleza, eu abro mão da amizade com a minha parceira para que eu não. Porque eu sempre vou chegar estressado. Quer dizer, você sempre chega estressado do trabalho a ponto de não querer conversar com a sua esposa. Aí você está fazendo um ataque direto à amizade do casal. Se você não tem um tempo disponível, e esse é um dos grandes princípios da amizade, é esse: é tempo. Você precisa ter tempo com a pessoa para poder ser amiga dela. Tudo bem, eu tenho uma grande amiga que tem 5 anos que a gente não se vê. Tudo bem. Mas tem 5 anos que a gente não conversa. Tá, então vocês não são grandes amigas mais. Porque a amizade, ela depende de interação. Se você não tem tempo para interagir, você pode ter até uma simpatia pela pessoa, uma simpatia pela memória de vocês juntos, mas vocês não são mais grandes amigas. Porque a amizade, ela tem a ver com conhecer o mundo um do outro. E talvez seja a mesma coisa. Tem 5 anos que eu sou casado, tem 5 anos que eu não sei nada da vida do meu marido. Então, vocês não são amigos mais. Você precisa de tempo junto para poder ser amigo de alguém. Então, essa parte às vezes precisa sair de uma disposição mesmo da pessoa entender por que é importante e começar um exercício de conversar sobre essas coisas. No final dessa live, eu vou passar o que tem o tempo.
que você precisa de tempo para ser amigo do seu parceiro? Eu vou passar direitinho para vocês, fica aí. Então, quais são as 5 dicas que eu queria comentar com vocês? Primeira, você transformar momentos pequenos do seu dia, mundanos, em momentos pivotantes, especiais. Como que você faz isso? Você faz isso quando você dá a atenção que o seu parceiro precisa, quando ele faz um bid for connection. Então vamos supor, ela puxou a gaveta do azeite, olhou, acabou o azeite. E aí ela fala isso, você escuta, e você fala, acabou, passou, simples, interação simples. Agora, se você quer transformar momentos mundanos em momentos pivotantes, o que você faz? Você olha para ela, você presta atenção no que ela te disse. Você fala, nossa, sério, já acabou o azeite? Você presta atenção qual tipo de azeite vocês gostam, qual que é o tipo de azeite que ela gosta. Próxima vez que você passa perto de um supermercado, você para, você lembra dela, você compra o azeite, você leva para ela. Então, essas pequenas coisas que você está prestando atenção, você quer interessar pelo outro, isso faz com que você aumente o nível de amizade. Segundo ponto, expressar um interesse genuíno com as coisas que agrada seu parceiro ou sua parceira. Então vamos supor, a minha esposa, ela ama balé, e não é a coisa que eu mais gostava do mundo. Eu não conhecia balé antes de namorar com ela. Então eu nunca tinha visto uma dança, não sabia movimento nenhum, não tinha o costume de ir em danças, por exemplo, mas é algo que ela gosta demais. Se é algo importante para ela, é importante para mim. Então eu expressar gosto em ir numa apresentação de balé, em quando a gente foi viajar junto, a gente procurar um negócio de balé para ela poder assistir, em participar, lógico, quando ela dançava eu achava a coisa mais linda do mundo, né? Então assim, curtir esse interesse do outro, isso é também um dos fatores importantes, você expressar gosto pelo que o outro gosta, né? Eu tenho um hobby super nerd de jogar RPG, e a minha esposa, ela me apoia, ela curte, ela pergunta, ela assiste, então saber que ela faz esse esforço porque não é algo natural, isso também aumenta a nossa amizade, a gente tem o que conversar sobre isso. Então, transformar tudo, terceira dica para poder aumentar a amizade do casal. Transformar tudo em preliminares. Essa é uma dica que está lá nos 7 princípios para um casamento funcionado, John Gottman. Mas basicamente o que ele fala lá é que tudo num relacionamento depois que você casa pode ser preliminar. Preliminar para vocês ficarem juntos de forma romântica. Às vezes a preliminar não é mais você só passar o perfume, só se arrumar, embora isso também possa ser legal. A gente precisa se arrumar ainda mais em tempos de quarentena. Não dá para ficar de pijama o dia inteiro e achar que isso vai ser legal. Mas tem a ver também com você tomar o cuidado com a casa, tem a ver com o homem se interessar em ajudar a lavar a louça, em diminuir o trabalho doméstico, em dividir de forma justa as atividades que existem. Então, transformar todo esse... E é lógico que existem várias formas de você fazer essas coisas. Se eu vou lavar a louça... Que coisa, mais, eu tô aqui, tô trabalhando e ainda tenho que lavar... Você não está sendo nenhum... É lógico que isso não vai provocar efeito nenhum. Agora, se você você mesmo busca fazer a sua parte justa das tarefas, busca participar das atividades domésticas, dos cuidados com a criança e com alegria, com motivação, isso é sim um fator muito importante de aumentar a amizade, de aumentar o companheirismo, a sensação de que vocês dois são um time, e isso com certeza reflete também no contato sexual, na intimidade que vocês têm. 4. Faça da sua amizade algo incondicional. Então, você tem alguns amigos fora do casamento, você talvez tenha algumas pessoas dessa, que você sabe que mesmo que vocês brigarem, mesmo que você tiver problemas, você vai continuar gostando dessa pessoa, amando essa pessoa, e vocês vão resolver. Sabe o tipo de amizade que frequentemente, isso não acontece sempre, mas é muito frequente a gente ter com os nossos pais? Você fala assim, beleza, às vezes vai ter uns conflitos e tal, mas no final das contas a gente se gosta muito, a gente ama tudo. Você tem aquela sensação, você carrega aquela bandeira, assim, aquele talismã de que você vai dar um jeito, as coisas vão se consertar e vocês vão continuar se amando. Então é isso que você precisa ter também em relação ao seu parceiro ou sua parceira. Aquela sensação de que, depende do que acontecer, vamos consertar isso, vai dar certo, né? Eu vou continuar gostando dela, ela é a minha grande amiga. Então, quando você tem esse broche assim, da amizade incondicional, você é outra coisa que acaba acarretando um aumento da amizade.
você tem também a sensação de que aquela coisa é para sempre, de que você vai continuar com aquela pessoa. Isso é muito legal. Número 5, ficar do lado do seu parceiro. Então, de vez em quando, vai acontecer coisas na sua vida, você vai começar a contar sobre o seu dia, né? E aí a sua esposa chega em casa e fala assim: Nossa, amor, sabe o que aconteceu hoje? Meu chefe me deu maior bronca na frente de todo mundo porque eu cheguei 5 minutos atrasada. Aí você vai e fala assim: Ah, mas também você demora 1 hora para se aprontar? E aí você dá uma paulada no outro, querendo resolver o problema e ao mesmo tempo sem escutar ela e se aliando com o chefe, que ela acha um crápula. Então, veja bem, no momento que você está com a sua parceira, para você criar a sensação de nós, ela precisa ter a sensação de que é ela e você contra o restante do mundo. É você e seu marido contra o mundo. Então, tome o partido do seu esposo, da sua esposa nas discussões. Isso vale, inclusive, para quando eles não estão presentes. Então, se você é desses que fala mal da sua esposa para outras pessoas, fala mal da sua esposa quando chega no trabalho, fala mal da sua esposa num grupo de amizades ou permite que se fale mal dela, você tá minando o seu próprio relacionamento. Você tá dando um tiro no pé. Você tá sendo, me desculpa, mas você tá sendo muito burro, porque você escolhe uma pessoa para casar e aí você tem dificuldade de fazer o ato básico de construção de amizade, que é você defender a pessoa que você é amiga na frente de outras pessoas. E você cumprir trazer isso como uma força sua. Então existe uma necessidade de você se aliar com a pessoa que você casou. Afinal de contas, é por isso que vocês estão juntos. Não quer dizer que você precisa concordar sempre. Não é você não ter discordância, você não ter conflito. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas na maioria das vezes, você às vezes se alia com outras fontes sem que isso faça sentido nenhum, sem que isso também te traga nada, sem que haja nenhum tipo nem de opinião sua, só por discordar mesmo, só por ficar do lado de outra pessoa. Aí sim, não faz sentido você estar junto. Então, amizade, você precisa construir vários andares. Você precisa conhecer bem a pessoa, você precisa demonstrar admiração. Não basta reparar e admirar, precisa demonstrar através de linguagem verbal e não verbal. Tá? Então, essa questão de demonstrar admiração, ela realmente precisa ser algo forte, importante. Precisa ser algo que aparece, porque sem isso essa questão da ansiedade, da amizade realmente piora bastante. Mas você vê que no momento que você se passa a reclamar, e isso foi um estudo que apareceu numa pesquisadora chamada Susan, que ela mostrou o seguinte, que quando isso acontecia, que quando a pessoa ela ficava fazendo isso, que é trazendo, reclamando do relacionamento para outra, às vezes pode ser para a mãe também. Ah, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo. Quando isso acontece, você é um dos fatores principais de alienação no casal. É uma forma de você prever se vai um dia acontecer traição ou não. Quando você confidencia os seus problemas em outra pessoa, que a sua fonte principal de confidência é outra pessoa, isso é um sinal de alerta importantíssimo, tá? Então, realmente, você tem que abrir os olhos para isso, não você especificamente, mas vocês que estão escutando, que estão vendo essa live hoje, temos que ficar atentos com isso. Você se pega fazendo isso, você chama a sua própria atenção e volta a trazer como fonte primária de confidência, de conversar, de resolver o seu parceiro ou sua parceira. Tá certo? Eu também, isso me incomoda demais. Eu lembro quando eu estava no exército, eu servi o exército 1 ano como tenente médico, era uma coisa assim, impressionante, porque todo mundo que servia comigo, fora o meu colega médico, mas todos os soldados, cabos que estavam ali na unidade de saúde com a gente, todos eles traíam as esposas. E reclamavam das esposas o tempo todo. Então isso me incomodava demais. Eu lembro que eu falava assim, gente, por quê? Eu tinha acabado de casar, eu tava felizão, né? A maior alegria para mim era voltar para casa. E as pessoas reclamando, reclamando, reclamando. Então, assim, infelizmente, isso é realmente algo muito importante, né? Isso é muito importante mesmo. Então, pessoal, agora eu vou dar para vocês um negócio que é sensacional. O que você precisa de tempo? Como você precisa dividir o seu tempo para você ter fortalecimento da sua amizade no seu relacionamento? Já atendi, né,
centenas, milhares de pessoas já, na verdade, de casais, né, muitas com muitas intervenções, ainda bem, né, tive essa experiência, e um dos grandes problemas de casais que estão tendo dificuldades é não ter um tempo um para o outro. Então, às vezes, a gente está atendendo um casal de médicos, por exemplo, né, os dois trabalhando muito, né, os dois trabalhando, porque eu tenho que trabalhar lá. E eu lembro da gente fazer essa pergunta, né, para vários, isso aconteceu várias vezes. Tá, mas qual que é o momento que vocês ficam juntos? E não tem, é muito raro, é pequeno, quando tem, tá cansado, tá exausto de tanto trabalhar. Então, ter tempo, você conseguir o tempo para você dedicar, você separar isso, você deixar de ganhar se for preciso, deixa de ganhar dinheiro, mas você tem o tempo necessário para estar com o outro, isso é vital, isso é muito importante. Então, eu quero explicar para vocês o que que tem de evidência, isso é uma parte muito legal para você saber quanto que você precisa. Quantas horas por semana você acha que precisa para ter um relacionamento foda, bom pra caramba, você tá satisfeito no seu relacionamento? Quantas horas por semana você acha que você tem que investir nesse casamento? No mínimo, né? O máximo você fica aí para cada um, mas o mínimo quanto que você acha que tem que ser? Eu vou trazer uma pesquisa do Instituto Gottman, né, que mostrou uma divisão mínima de tempo. Parece pouco, para mim eu acho é pouco também, mas é o mínimo que vocês têm que ter de tempo e de atividades para vocês fazerem juntos, tá bom? Primeira coisa, na hora de você partir, de vocês saírem, quando vocês saírem de casa, vocês saberem alguma coisa que vai acontecer na vida do seu marido, da sua esposa naquele dia. Então, você saber, antes de sair, você conversar, aí ele colocou 2 minutos por dia, durante 5 dias de semana, só isso, 10 minutos, você saber alguma coisa que vai acontecer na vida do seu parceiro ou da sua parceira. Não ir embora sem saber como vai ser o dia do seu parceiro ou da sua parceira. Interação, tá? Olho no olho, toque e tal. Na hora que você vai sair e na hora que você encontra, sempre ter um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo de pelo menos 6 segundos. Então, é a diferença do beijinho com o beijo que realmente te dá um afeto é 6 segundos. Tá? Você fica 6 segundos no abraço, um abraço apertado, 6 segundos. Então, além disso, você tem um momento do dia que a gente chama de stress-free conversation, que é uma conversa de 20 minutos por dia que você tem com o esposo e com a esposa sobre o dia deles. Eu explico lá no curso Quando Dois Viram Três, a última turma que eu tive tem 2 anos já, tá, pessoal? Mas lá eu tenho um módulo que explica melhor como é que funciona o Stress Free Conversation. Mas é uma conversa que você tem todos os dias com a pessoa que você é casada e que você não tenta arrumar as coisas, você não tenta resolver as coisas, tá? Você tenta reduzir o estresse um do outro, ficar do lado um do outro. Essa é o Stress Free Conversation. É 20 minutos por dia por 5 dias. Então nós temos aí 1 hora e 40 minutos, mais os 10 minutos da hora de você sair de casa. O que mais? Um tempo para comunicar admiração e apreciação. Isso precisa ser todos os dias. Você precisa ter um momento do dia, 5 minutos no mínimo por dia, em que você mostra para o outro que você aprecia nele. Você conta alguma coisa que você gostou da atitude do outro, do jeito que o outro se vestiu, ou do que você curtiu naquele dia, tá? Então isso precisa ter todos os dias. Ele coloca 5 minutos por dia, 7 dias por semana, então 35 minutos. Afeição. Você precisa mostrar sinais de afeição física todos os dias. Afeição física não sexual, tá? Eu tô contando o tempo aqui sem ser de relação sexual. É a hora que você dá abraço, é a hora que você pega na mão, você segura na mão na hora de comer, você pega na mão na hora de ler um livro, você fica ali encaixadinho, de conchinha, fica abraçadinho no outro. Então, esse tipo de tempo é pelo menos 5 minutos por dia. Jogar no mínimo, tá, gente? Jogar no mínimo. Então, na hora antes de você ir dormir, na hora de você deitar junto à noite. Então, esse tipo de toque, de contato visual, de fazer carinho, de fazer cafuné, de pegar na mão, de fazer carinho no ombro, esse tipo de coisa, ele aumenta a ocitocina, que é um hormônio muito ligado à nossa sensação de se sentir próximo um do outro, aumenta a testosterona em mulheres, aumenta o desejo sexual.
O que aumenta a testosterona? Exercício de grandes grupos musculares, principalmente o quadríceps da perna, aumenta a testosterona. E também o toque físico aumenta a testosterona. Então, às vezes o homem quer ter um desejo sexual, quer quase até a mulher tem a sensação de que ele não faz carinho durante o dia, mas de noite quer ter uma relação sexual. Então, para isso, você tem que colocar ao longo do seu dia momentos de afeto, de carinho, de toque. Isso é muito importante, tá? Então, 5 minutos por dia, vezes 7, mais 35 minutos. Vamos lá. O que mais? Você precisa ter um encontro de 2 horas por semana, só você e sua esposa. Fundamental. Esse encontro precisa ser uma prioridade na sua vida. Você não desmarca se você tiver trabalho, você não desmarca se você tem um outro compromisso. Você sempre faz esse encontro. É pelo menos uma vez por semana, 2 horas por semana. Se você não tem isso, coloque isso. Tá? Se o outro não gosta que grude, alguns homens não gostam que grude, né? Ele não gosta de ter esse tipo de afeto, ele tem menos ocitocina. Ele precisa. Acaba que você tem que, às vezes, desenvolvendo a intimidade e para poder sentir vontade de fazer isso. Entendendo a importância disso, pode ser algo que ajude esse homem a gostar mais de estar próximo. Geralmente, o toque, a gente se sente mais à vontade quando a gente está íntimo da pessoa. Então, a pessoa se sente pouco íntima, aí ela afasta, não quer toque, aí ela fica menos íntima, aí ela quer menos toque, e assim vai acontecendo a separação do casal. Então, ó, vamos estudar isso, vamos sentar junto, vamos ler. Nossa, o toque é importante, eu preciso disso, é importante para mim. Então, a pessoa vai praticando o processo, vai pegando na mão, vai quebrando a barreira, vai se acostumando, e aí isso vai liberando mais ocitocina, ele vai ficando mais à vontade com o toque, e o processo continua. Tá bom? Então é assim que você precisa agir em relação ao grude. Pessoal, então presta atenção. Encontro semanal, 2 horas no mínimo. Você precisa ter um encontro semanal. Não vale levar filho, não vale levar seu celular, que é seu outro filho. Tá? É só você e seu marido mesmo. Deixa o celular, coloca lá o não perturbe, deixa só vazando o número de quem ficou seus filhos, ficou da sogra, ficou com a mãe, ficou com o babá, deixa só o número dela como exceção no não perturbe e não mexe no celular e vai pro encontro, curte as 36 perguntas, uma vez por semana, é o momento de você cada vez, e o jeito que mais funciona é cada semana um escolhe o que fazer. Porque aí fica a pessoa responsável. E aí também o outro não reclama. Né? Uma vez um escolhe, vamos para um restaurante. Outra vez o outro escolhe, vou para o cinema. E é isso, é 2 horas. Faça disso uma prioridade na sua vida. Então, já fomos. 10 minutos da hora de partir, 1 hora e 40 minutos na hora que vocês juntam e as 20 minutos de conversa por dia, 35 minutos de admiração e apreciação por semana, 35 minutos de afeto, 2 horas do encontro semanal e 1 hora de uma conversa que o Gottman chama de State of the Union, que é o estado da união, que é uma conversa meio DR, tá? Durante o Stress Free Conversation da semana, vocês não conversam, só surgiu um problema mesmo, você bate o problema lá, de preferência usando uma técnica, como o Gottman Rappaport, que eu adoro. Mas, beleza. Mas esse State of Union vai ser 1 hora por semana que vocês conversam sobre o relacionamento mesmo, não é sobre as outras coisas, é sobre vocês. O que eu fiz certo essa semana? Começa sempre pelo que você fez certo. Então você conta o que você fez certo, como que foi bom essa semana, o que foi de bom no relacionamento de vocês. Toca os temas que vocês acham que podem melhorar para outra semana e termina com a seguinte pergunta: como que eu posso fazer para você se sentir mais amado essa semana? E aí a outra pessoa fala: nossa, essa semana, nossa, nosso filho tem tal coisa essa semana, você podia ajudar a fazer essa tarefa? Nossa, preciso de tempo para trabalhar essa semana, não estou conseguindo render, me ajuda. Então, como que eu posso fazer para você se sentir mais amado, mais amada nessa semana? Essa 1 hora por semana, uma conversa meio DR, assim, mas não é de discussão, é de crescimento de casal, tá? Então, no total, dá 6 horinhas, 6 horas, tá? Não é uma coisa de outro mundo, se você não tem, esse é o mínimo, se você não tem essas 6 horas, realmente, você tá muito aquém do que você precisa fazer para manter um relacionamento. E relacionamento, pessoal, ele é assim, ou ele tá crescendo, ou ele tá caindo, tá? E não tem ficar de lado, é igual uma planta, você não regou, ela morre. Você regou, ela cresce. Né? Não tem um meio termo. Você rega para ela ficar do mesmo tamanho e não fazer acontecer nada. Então, basicamente tem esses dois estados. Se você não faz nada, com o tempo o seu relacionamento piora. Você precisa ativamente estar fazendo coisas positivas para o seu relacionamento melhorar.
Pessoal, um grande abraço, obrigado por ter ficado comigo, valeu demais. Se você acha que essa live foi importante para alguém, eu vou dar um sorriso, você tira um print e me marca no seu stories, valeu? Um grande abraço.